Olá, eu sou a doutora Jael do consultório Meu Dentinho e nesse vídeo você vai aprender 5 dicas para tirar a chupeta do seu filho. Você que clicou nesse vídeo deve estar bem na expectativa de saber como fazer para tirar essa chupeta. Com certeza muitas tentativas e muitas receitas. Mas antes da gente pensar em tirar a chupeta, a gente precisa entender por que tirar a chupeta, não é? Às vezes o pai diz assim, não, eu preciso tirar a chupeta antes dele ir para a escola, para que os amiguinhos não fiquem falando, para que as pessoas não vejam que ele ainda está chupando chupeta. E antes de ser só um problema social e cultural, é um problema de oclusão que pode causar. Quando nós vemos uma mordida de uma criança, nós precisamos entender que essa chupeta, quando ela entra numa mordida que está bem articulada, que está bem na posição correta, e essa criança começa a chupar a chupeta, e esse objeto fica interceptando, jogando essa linguinha para baixo, quando a língua da criança deve estar no céu da boca, no palato, porque essa língua ali ela vai fazer a conformação de todo o crescimento ósseo dessa arcada que naturalmente é o arcabouço desse crescimento crânio-facial da criança. Quando essa chupeta está ali interceptando, o que é que a gente pode ter? A gente pode ter algumas maloclusões, como por exemplo uma mordida aberta. A gente pode ter uma mordida cruzada e isso vai acarretar muitos problemas para essa criança, não só do ponto de vista da própria oclusão, mas da mastigação, da deglutição, da fala. Quantas crianças têm problema de fala porque não articula bem os fonemas, porque essa língua está mal posicionada? Problemas respiratórios, problemas no sono, mas o foco desse vídeo não é falar dos problemas, e sim como tirar. Então vamos lá bem rapidinho para 5 dicas que você pode usar de forma muito fácil e eficaz para tirar a chupeta da sua criança. Vamos lá. Primeira coisa, uso racional da chupeta. Como é isso? Tem pais que usam a chupeta para si. Muitas vezes eu digo aos pais, quem precisa dessa chupeta, mamãe, é você. Quem precisa dessa chupeta, papai, é você. Porque a criança, ela fica o tempo todo com a chupeta, como se essa chupeta fosse um acessório que fizesse parte da criança. Inclusive, muitas vezes, essa chupeta está pendurada, né, num cordãozinho, está pendurada numa fralda. Então, ela está de fácil acesso à criança. Todo o movimento dessa criança na tentativa de gratificação vai ser relacionado a essa chupeta. Então vamos diminuir o uso da chupeta. Quando você faz isso, você já está fazendo com que essa criança vá perdendo esse apego que ela tem à chupeta. Segunda dica. A segunda dica é quando você tira essa chupeta depois que a criança adormece. Muitos pais dizem assim, ah, doutora, ele só usa para dormir. Ótimo, mas se ele dormiu, geralmente a criança cospe essa chupeta quando está dormindo e outros passam a noite toda sugando essa chupeta com a linguinha ali, ó, batendo baixinho ali, tá fazendo a respiração bucal. Então se você observou que seu filho adormeceu, já está no sono profundo, você vai lá, tira a chupeta e coloca longe da criança. Porque se você colocar próximo, ele vai tatear assim no escuro, vai pegar essa chupeta e vai voltar para a boca. Mas se ele tiver dificuldade, ele pode até chorar, você vai lá, vai acalentar sem necessariamente reintroduzir a chupeta desse sono da criança que já está ficando um sono profundo. Então não precisa mais colocar essa chupeta. Terceira dica que nós podemos falar para você tirar essa chupeta é você trocar o objeto de gratificação e de consolo para essa criança. Então, muitas vezes acontece assim, no primeiro choro se lança a mão da chupeta. E eu sempre digo para os pais o seguinte, pegam alguns brinquedos da criança, geralmente a criança tem uma infinidade de brinquedos, e guarda esses brinquedos, tira do campo de visão dessa criança. Então, quando essa criança chorar, ao invés de você lançar a mão da chupeta, você vai pegar lá um brinquedo que faz dias, faz até um mês que ele viu aquele brinquedo e com certeza você vai tirar o foco de atenção da chupeta. Então ele vai olhar para aquele brinquedo, ele vai gostar daquele brinquedo e vai esquecer o momento da chupeta. Quarta dica é você, quando sair para alguns passeios que sejam rápidos,
você não permitir que essa chupeta vá junto. E se a criança chorar, você, mamãe, você, papai, vocês são suficientes para conversar e dizer: agora a chupeta não está aqui. Quando nós chegarmos em casa, a mamãe vai dar para você ou o papai vai dar para você. Pode acontecer da criança esquecer, passar aquele primeiro momento e quando chegar em casa, ele nem lembrar mais dessa chupeta. E aí, ó, nós ganhamos um tempo tão grande já de abstinência dessa chupeta. Agora nós vamos para a quinta dica. A quinta dica, você vai pegar a chupeta e vai fazer um pequeno furo nessa chupeta e vai entregar para o seu filho. Uns 2 ou 3 dias depois, você vai dar mais um furinho nessa chupeta. E à medida que ele for sugando essa chupeta, ele não vai ter mais o mesmo prazer que ele tinha, porque o ar vai estar saindo aqui, entrando, e essa chupeta vai ficar bem murchinha na boca dele. Aí você pode ir aumentando o número de furinhos e pode até cortar um pedacinho dessa chupeta, né? E entregar ao seu filho. Naturalmente você não vai falar que está fazendo essas coisas, mas você vai observar que aquele prazer que ele tinha na sucção vai diminuir. Agora, se você tentou as 5 dicas e não conseguiu, então eu quero te dar um conselho. Você procurar um odontopediatra, levar o seu filho para uma consulta odontopediátrica, porque nessa consulta nós temos mecanismos, nós temos treinamentos de como fazer para tirar essa chupeta de forma que não seja traumática, para que essa criança não passe por um processo de transferência, passando a não mais succionar a chupeta, mas colocar as mãos na boca, morder objetos, começar a sugar objetos. Então isso é preciso fazer de forma tranquila, sem criar nenhuma ansiedade maior nessa criança. E hoje nós temos uma condição de trabalhar isso, principalmente nessa criança que está com dificuldade de tirar a chupeta ou até naquela criança que já tem uma má oclusão instalada. Às vezes a criança já está com a mordida aberta, às vezes a criança já está com a mordida cruzada, fazendo uma mastigação unilateral que vai causar muitos problemas para essa criança, e nós podemos entrar com um aparelho já para interceptar isso, ou seja, para corrigir esse problema. Mas hoje nós podemos lançar mão de aparelhos multifuncionais, é um aparelhozinho de silicone médico, macio, e ele tem um dispositivo onde a criança vai encaixar a língua no stop lingual e ela vai fazer a princípio aquela sucção que ela fazia na chupeta. Então a gente troca com esse paciente aquela chupeta que está fazendo a mordida dele ficar aberta, ficar feia, ficar diferente, por um aparelho que ele vai dormir com esse aparelho e vai usar apenas 1 hora por dia assistindo desenho ou alguma coisa que ele goste muito de fazer. E o que é que a gente vai dar para essa criança? Uma saúde, porque ele vai ter uma mordida correta, ele vai estar com a língua no lugar certo, ele vai estar respirando melhor com a boquinha fechada e vai estar falando melhor. Então eu quero desejar a você muito sucesso na retirada da chupeta, agora nessa fase tão importante da vida do seu filho.